Gostaria de convidar você que está lá fora, você que está aqui dentro, eu gostaria que você se colocasse de pé. Essa é a primeira noite da série que nós estaremos ministrando a respeito de corpo, alma e espírito. Hoje a gente está iniciando com o tema corpo, né? Então nós vamos ter uma palavra daqui a pouco com o pastor Júnior. Nós vamos ter um convidado especial aí também, que estará nos auxiliando também, falando sobre saúde do corpo, né, a importância de exercícios. Então, assim, eu gostaria que você estivesse bem atento, você que está aqui conosco, você que está nos assistindo através da live no Facebook, né, ou no YouTube. Eu gostaria que você estivesse bem atento para o que Deus vai fazer nessa noite, amém? Gostaria de convidar você para nós estarmos orando também nessa noite, apresentando esse momento ao Senhor. Que essa noite o Senhor venha estar nos enchendo com mais da vida, né? Mais de Deus nessa noite, nós possamos ser cheio da graça de Deus nessa noite, amém? Se você está aqui e se você que está em casa também puder nos acompanhar em oração, nós estaremos orando nesse momento, amém? Feche os teus olhos aí onde você está, vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, ó Pai. Senhor, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Nós cremos, Senhor, que tudo isso que nós temos passado nos últimos dias, Senhor, serão apenas lembranças, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando a cada jovem que está aqui presente, cada jovem que está em casa nos acompanhando pela live. Pai, em nome de Jesus, o Senhor esteja derramando o seu bênção sobre a vida deles. Pai, esteja abençoando, o Senhor esteja nos guardando, Senhor, de todo mal, ó Pai. Esteja, Senhor, nos dando saúde, paz, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, que nessa geração, Senhor, que a nossa geração seja marcada pelo avivamento dos céus, Senhor, que descerá nessa noite sobre as nossas vidas. Senhor, vem sobre as nossas vidas. Vem, Senhor, sobre a nossa casa, vem sobre a nossa família, ó Deus. Pai, nós nos rendemos graças a Ti. Pai, nós queremos mais de Ti nessa noite. Nós queremos vida do Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai. Que a manifestação do Teu Espírito, Senhor, se faça neste lugar. Que onde estiver algum jovem sedento, Senhor, seja cheio da graça de Deus, seja cheio da manifestação do Espírito Santo, ó Pai. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Encha-nos com mais o Teu amor, com mais a Tua graça. Derrama, Senhor, do Teu amor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. É o que nós cremos, Senhor, que nós recebemos nessa noite. Aleluia. Santo és o Teu nome, Senhor, santo és o Teu nome. Aleluia. Você que pode nessa noite, aplauda ao Senhor. Dê um forte aplauso ao Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos estar celebrando ao Senhor. Vamos estar celebrando ao Senhor que a palavra... Só segura aí, essa daí. A palavra do Senhor, ela diz assim, que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 noites, do que em qualquer outro lugar. Então vamos celebrar o Senhor nessa noite com um dia em tua casa. Nas palmas para o Senhor. Eu
pro Senhor. Maravilhoso é pra mim, maravilhoso é pra mim viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. Maravilhoso é pra mim viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. O pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho. Eu encontrei nos teus altares, Senhor. Um dia em tua casa valem mais do que 1000 noites que em outro lugar. Um dia em tua casa valem mais do que 1000 noites que em outro lugar. Um dia em tua casa valem mais do que 1000 noites que em outro lugar. Um dia em tua casa valem mais do que 1000 noites que em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é o meu lar. Das palmas. Um dia em tua casa valem mais do que 1000 noites que em outro lugar. Um dia em tua casa valem mais do que 1000 noites que em outro lugar. Um dia em tua casa valem mais do que 1000 noites que em outro lugar. Um dia em tua casa valem mais do que 1000 noites que em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é o meu lar. Aleluias! Glória ao Senhor! Aleluias! A casa do Senhor é o teu lar, querido. Amém? Quantos creem nisso? Dê mais um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nas fotos, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo o que foi feito se fez por Ele, nada poderia ser feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Essa luz iluminou nas trevas.
Aleluias! Santo és o teu nome, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Cante ele! Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
suas mãos aos céus. Sinta esse amor invadir a sua vida nessa noite. Que amor é esse? Que amor é esse, queridos, que o Senhor tem por mim, por você? Sinta esse amor invadir o teu coração. Sinta esse amor invadir o seu corpo nessa hora. Sinta-se amado. Eu não sei que maneira você chegou aqui, em que estado emocional você chegou aqui, mas o Senhor sabe. O Senhor é aquele que esquadrinha as nossas vidas. O Senhor é aquele que conhece cada detalhe do nosso corpo, cada detalhe do nosso coração, cada lugar que precisa ser alcançado por Ele. Ele sabe de tudo, queridos. Sinta-se amado pelo Senhor, sinta-se amado pelo Espírito Santo. Que essa noite você seja cheio, você seja cheia desse amor, cheia desse amor. Sinta esse amor invadir a tua vida, sinta esse amor invadir o seu corpo. Seja cheio, seja cheia, seja cheio. Declare: derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declare: traz luz para as sombras pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Se você pode nessa hora, aplauda o Senhor. Glórias ao Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Chamar a Doriana aqui. Ela que agora vai tomar a frente aqui. Vem cá, Doriana. Há cerca de mais de um mês atrás, eu, Carlinhos, Doriana, minha esposa Daiane, a gente sentou e a gente conversou a respeito da rede de jovens, a respeito de tudo o que estava acontecendo. Pode vir, Doriana. Não fuja. E a gente junto, né, trabalhando junto, pesquisando o que seria melhor para a rede. Pode subir, Doriana. Doriana está tímida. Não fuja das câmeras. E Carlinhos está ali nas câmeras, ali na filmagem da live, o controle da live ali. Minha esposa está lá atrás com as neném. E a gente conversando a respeito de como a maneira melhor que a gente poderia estar trabalhando com os jovens, né? E a gente sentou e a gente decidiu trabalhar com séries, né? Série de ministrações, a gente pegou um tema e a gente vai trabalhar 3 semanas esse tema, né? Essa primeira série é a respeito de corpo, alma e espírito.
hoje nós estaremos falando a respeito de corpo, né? Nós teremos o pastor Júnior que vai trazer uma palavra daqui a pouco para as nossas vidas. Teremos, qual que é o nome dele? Vai ter o Jairo que vai trazer uma palavra também, vai estar nos dando muitas dicas também aqui nessa... Você veio preparado para fazer um exercício? Era para mim ter vindo mais preparado para fazer um exercício, né? Mas amém. Queria que a Doriana falasse agora. Daqui a pouco ela vai estar apresentando os pastores aí para estar trazendo essa palavra. Graça e paz. Amém? Então, a gente está muito feliz porque a gente vai trabalhar com esse tema. E eu vejo assim que a gente vai aprender muito, né? Durante esses 3 sábados. E que você prepare, abre o teu coração. Não deixe nada te distrair da palavra que você vai receber aqui nessa noite. E as pessoas que vão ministrar sobre nós, trazer palavra de conhecimento, de entendimento, eu creio que são escolhidos por Deus. Então, eu queria que você ficasse atento, né, que você anotasse aí, se você não trouxe agenda, anotasse no celular, para depois você praticar, né, tudo que nós vamos aprender aqui nessa noite, amém? Então, eu queria chamar aqui o pastor Júnior. E o Jairo, que é o nosso convidado também. Ele pode... Tá. Depois ele chama o Jairo para... tá. Ficar sentado com aquele negocinho ali que é menor, mais discreto. Pode ser, já que eu vou ficar sentado. Vocês que sabem. Pode ser. Não. O que eu faço? Eu sou um menino bem mandado. O que é para eu fazer? Hã? É para eu pregar? Aí depois o Jairo vem para falar. Isso? Então tá bom. Boa noite, amados e amadas. Graça e paz. Tudo bem? Senta e fique à vontade. Eu não vou demorar muito porque nós temos uma segunda palavra hoje, de igual modo importante. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, por gentileza. Eu estava ali tocando e acompanhando na filmagem a live, e eu percebi que o Carlinho está errando muito aí na filmagem. Porque eu percebi que eu saí gordo e careca na filmagem, alguma coisa está errada, né? Olhei ali, Carlinho, o telhado está bem raleado, então eu acho que é a filmagem que não está bem. Mas tudo bem. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, acompanha por gentileza, nós vamos falar sobre corpo, sobre o nosso corpo, e a Bíblia vai dizer que o nosso corpo é o templo, ou a morada, ou o santuário do Espírito, amém, queridos? Então a gente não pode fazer o que bem entender do corpo. Marquinhos. Isso. Aleluia. Ok, diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 até o 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, ou a comida é para o estômago, né? E o estômago para a comida. Deus, porém, aniquilará tanto um contra o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos membros, que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se junta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne.
mas o que se junta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Diga assim comigo: o meu corpo, não, faz de conta que você jantou. Diga: o meu corpo não é meu. Diga: o meu corpo é templo do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, eu quero falar um pouco aqui sobre o corpo. Paulo, ele escreve esse texto que nós lemos, acabamos de ler, para a igreja de Corinto. A cidade de Corinto, queridos, era uma cidade cosmopolita, uma cidade grande, uma cidade muito importante, uma cidade portuária, culturalmente muito desenvolvida e economicamente também muito desenvolvida. Só que a cidade de Corinto, ela era famosa não só pela sua prosperidade, pelo seu apogeu cultural, também pelo índice de idolatria muito alto. O paganismo era muito alto, havia muitos templos pagãos na cidade de Corinto. E uma coisa, que muitos desses deuses pagãos, eles eram cultuados com verdadeiras orgias sexual. Havia verdadeiros bacanais que eram como culto a esses deuses da fertilidade e, portanto, da prosperidade. Então, nessa redoma, nessa sociedade, Paulo vai, guiado pelo Espírito Santo, e abre uma igreja. E muitos desses moradores da cidade de Corinto se converteram ao Evangelho, foram para a casa do Senhor. Porém, muitos deles, a despeito de estarem na casa do Senhor, ainda continuavam com essas práticas. Paulo escreve essa carta de 1 Coríntios para corrigir alguns erros dessa igreja de Corinto terrível, coisas absurdas. Havia caso, por exemplo, de um enteado que era amante da própria madrasta, e todos estavam dentro da igreja. Então havia coisas absurdas acontecendo nessa área de promiscuidade na igreja de Corinto. Então Paulo escreve essa carta. Olha o que Paulo vai dizer nesse mesmo capítulo que nós lemos, mas nos versículos anteriores. Quer ver? Aqui no versículo 10 e o 11, ele fala assim, 10 e 11: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Então o que Paulo está dizendo? Que muitas pessoas dentro da igreja estavam praticando essas coisas. Aí ele vai falar, desculpa, queridos, de promiscuidade, ele fala de efeminado, de sodomia. O que é isso? Ele está falando de homossexualismo. Para não deixar margem, Paulo já fala logo de efeminado, que é o homossexualismo passivo, e sodomita, que é o homossexualismo ativo. Paulo já está falando que qualquer prática homossexual é pecado. E muitos de vocês se converteram e continuam nessa prática dentro da igreja. Muitos continuam beberrões, muitos continuam na prostituição. Então ele traz uma palavra muito pesada nesse capítulo 6, que nós acabamos de ler. E ele vem combatendo nesse capítulo, porque daí Paulo ele vai dizer lá na frente, nós vamos entender que há um sentido glorioso para o corpo. Deus criou o nosso corpo para uma finalidade gloriosa. Ou seja, eu não posso pegar esse instrumento, essa criação de Deus, e fazer dela o que eu bem entender. Nós vamos chegar lá. Então, Paulo começa aqui dizendo, porque havia um ditado na igreja de Corinto, havia um ditado seguinte: não, tudo me é lícito, Deus já me salvou, Jesus já perdoou meus pecados passado, presente e futuro, está tudo perdoado lá na cruz, quando Jesus morreu. Então tudo me é lícito, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, eu posso me entregar aos meus prazeres e às minhas paixões, eu posso usar do meu corpo para satisfazer os meus apetites. Por quê? Porque tudo me é lícito, todos os meus pecados já foram perdoados, agora eu posso fazer o que eu quiser. Então Paulo vem combatendo essa premissa, vem combatendo esse ditado, e ele diz: realmente, tudo me é lícito,
porém nem tudo me convém. Nem tudo que me é lícito fazer é conveniente que eu faça. Então ele vai chegar nesse versículo 12, combatendo essa premissa que os imorais usavam. Não me é lícito porque Jesus já me perdoou. Então se Jesus já me perdoou, eu posso me entregar às paixões de boa, porque já está perdoado. O que eu fiz no passado está perdoado, o que eu vou fazer agora está perdoado, o que eu estou fazendo agora está perdoado, e o que eu vou fazer amanhã está perdoado. Então beleza, de boa. Não, aí Paulo fala, não é bem assim. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Jesus me perdoou de todos os meus pecados. Paulo ele vai trabalhar que tudo me é lícito, mas não há uma conveniência para que eu, enquanto cristão, me entregue a tudo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei escravizado por nenhuma delas, Paulo vai dizer. Então quem vive na prática do pecado é escravo do pecado. Quem entrega o seu corpo às suas paixões carnais é escravo do pecado. Então Paulo vai trabalhar essa premissa. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar ser escravizado por nada disso. Entendeu, queridos? Havia uma imoralidade muito grande culturalmente, e essa cultura agora está entrando dentro da igreja. Ao invés da igreja influenciar o mundo estava influenciando a igreja. A gente vive hoje numa sociedade, irmãos, que ser cristão é andar na contramão do mundo. Ser cristão é andar na contramão do mundo. Ah, mas você é jovem, você ainda é adolescente, você ainda é novo, você tem mais é que curtir a vida. E aí Deus vai dizer que há uma finalidade gloriosa para o nosso corpo, que não é se entregar às paixões da carne. Nem tudo que é lícito é proveitoso, tem uma finalidade honrosa. Paulo vai nos mostrar isso. Então, aqui no versículo 13, Paulo vai nos mostrar, olha só que interessante, ele fala assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Paulo vai dizer aqui que há uma finalidade gloriosa para o nosso corpo. Porque o que havia? Um outro ditado dentro da igreja. Ah, mas assim, eles falaram assim, eles diziam o seguinte: olha a construção do pensamento dos crentes de Corinto. Olha só, Deus fez a fome, Deus fez o alimento, melhor dizendo, e Deus fez o estômago. Então eu sinto fome, o meu estômago sente necessidade de comida, e portanto Deus criou a comida. Então um existe para o outro, a comida existe para o estômago existe para a comida. Então da mesma forma, as minhas paixões carnais, os meus impulsos sexuais, Deus me criou um ser perfeito, Deus me criou com órgãos sexuais e com impulsos sexuais. Então assim como a comida é para o estômago, está entendendo a relação? Se Deus criou comida e estômago porque um é para o outro, Deus criou os desejos sexuais e os órgãos sexuais porque um é para o outro. Então eles vão fazendo essa construção, e Paulo fala: não, naquele dia Deus aniquilará tanto um quanto o outro, serão aniquilados, porém o nosso corpo é para o Senhor. Então Paulo mostra que há uma finalidade gloriosa para o corpo. Para que é o nosso corpo? O nosso corpo não é para ser entregue para a prostituição, para a imoralidade. O que a Bíblia vai chamar de imoralidade? Qualquer conotação sexual que seja fora do ambiente do casamento, quer seja a prática propriamente dito, quer seja a linguagem, ou quer seja o pensamento, que seja fora da relação conjugal. Então a Bíblia chama isso de imoralidade. Então Paulo está falando que o corpo não foi criado para a imoralidade, porque naquele dia essa imoralidade vai ser aniquilada, mas o nosso corpo não. O nosso corpo foi criado para Deus, assim, para Jesus, para Cristo, assim como Cristo veio a esse mundo, morreu por nós, para o nosso corpo. Então há uma finalidade gloriosa para o nosso corpo. Nosso corpo não pertence a nós mesmos, nosso corpo pertence ao Senhor. Nosso corpo foi criado para o Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, o nosso corpo, nós não podemos fazer o que quiser com ele. Então essa impureza
ela não pode estar presente no nosso corpo. Paulo diz que o nosso corpo não pode pertencer à impureza, porque ele já pertence ao Senhor. Você já deu o seu corpo para o Senhor. Quando você entregou essa vida para Cristo, você entregou a sua vida de espírito, alma e corpo, que tem tudo a ver com a série que nós estamos inaugurando aqui. Deus não é Senhor da sua vida, porque se Deus é Salvador, ao mesmo tempo Ele é Senhor. Como Salvador, Ele te garante a tua ida para o céu, Ele te livra da morte eterna, que é a separação eterna de Deus, do inferno. Então Ele é o Salvador, mas Ele, não obstante, Ele também é Senhor. Então, além dele te salvar, Ele possui o senhorio da sua vida, Ele governa a sua vida. Se Ele é o teu Salvador, Ele também é o teu Senhor. Então o teu corpo já pertence a Ele. Então você não pode entregar o seu corpo. Paulo está nos dizendo aqui, eu não posso entregar o meu corpo para a prostituição. Paulo vai dizer então que o nosso corpo, ele é o quê? Ele é membro do corpo de Cristo. Você é um pedaço do corpo de Cristo. Não sei se você é uma medula, não sei se você é um pedaço de osso, não sei se você, o que você é aí, não sei se você é um nervo, um órgão, eu não sei o que você é, se você é pele, adipose, eu não sei, mas você é parte do corpo de Cristo. Você é parte do corpo de Cristo. Então o seu corpo é membro do corpo de Cristo, e como membro do corpo de Cristo, o Cristo, Ele é Senhor do seu corpo, Ele é Senhor de nós, do nosso corpo. Você está entendendo a relação que Paulo vai trabalhando com essa finalidade gloriosa que há para o nosso corpo? E aí ele vai chegar no versículo 15, olha o que ele diz aqui. Meu Deus, eu tenho que correr para terminar, né, Doriana? Já estou acabando. Se eu demorar muito, a Doriana não me chama mais depois. Doriana mandou uma mensagem hoje para mim e falou assim: pastor, vai vestido de jovem. Tu já pensou, gente, que desaforo, né? Vai juvenil, ela falou assim, irmão, para mim, vai juvenil. Eu digo, eu vou de paletó e gravata. Ela vai ver. Né? Mas tudo bem, então. Olha o versículo 15 aqui, o que Paulo vai dizer? Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membro de uma meretriz? Não por certo. Paulo, ele vai trabalhar um raciocínio aqui muito perigoso, muito constrangedor para nós, na hora de nós pecarmos. Veja bem, Paulo vai dizer que aquele que se deita, quando você é membro de Cristo, você é corpo de Cristo. Aí Paulo fala assim, um homem agora aqui da igreja, um rapaz da igreja, que é membro do corpo de Cristo, se deita com uma prostituta, ele está levando Cristo para essa relação. E você vai fazer isso? Ele não, por certo não pode. Então, mas assim, ele usa essa relação de sexo pago para exemplificar, a título de exemplo de toda e qualquer impureza sexual. Então é o namorado que sai do culto, sai do cinema, sai da lanchonete e vai para o motel com a namorada. Paulo está dizendo que você está levando Cristo para dentro dessa relação. Então é pesado isso. Porque como membro do corpo de Cristo, aonde o seu corpo está? O seu corpo é membro do corpo de Cristo. Aonde o seu corpo está, Cristo está. Você vê, né, como que é chocante essa linha de raciocínio que Paulo vai trabalhando aqui. Por isso nós não podemos nos entregar às impurezas. E aí aqui no versículo 16 ele vai dizer, eu estou correndo, gente. Ou não sabeis que o que se junta com uma meretriz se faz um corpo com ela, porque serão, disse, os dois uma só carne. Paulo se remonta lá à criação, quando Deus criou a Eva, e Deus disse que eles seriam uma só carne, né? Lá na criação, quando Deus cria Adão, posteriormente Eva, e ambos serão uma só carne. Adão, quando ele acorda, ele faz um poeminha para Eva lá, essa é osso do meu osso e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado, e portanto está escrito, deixará o homem pai e mãe, e unir-se à sua esposa, e ambos serão uma só carne. E Paulo agora está ressignificando isso, dizendo que essa junção de dois em uma só carne,
Ele está trazendo isso para a relação sexual. Por isso que à luz da palavra de Deus, só podemos praticar dentro do casamento, porque você vai se tornar uma só carne com quantas pessoas? Você vai ser 2 pessoas uma só carne, 3 pessoas uma só carne, 20 pessoas uma só carne, mas que raio de uma só carne é essa? Então, por isso Paulo está trabalhando esse argumento. Quem se deita com uma outra mulher que não seja sua esposa, se torna de igual modo uma só carne com ela. Então o nosso corpo não pode ser entregue a isso. Aí ele vai dizer aqui no versículo 17: mas o que se junta com o Senhor é um mesmo espírito. Da mesma forma que se você se junta sexualmente com uma outra pessoa, se torna um só, quando você se junta com o Senhor, na fé, no Espírito, você se torna um só com Ele. Por quê? Porque daí volta lá no início, porque o seu corpo é membro do corpo de Cristo. Então, como você se juntou a Cristo, você se tornou agora parte do corpo de Cristo. Essa é a finalidade gloriosa para o nosso corpo. E aí Paulo vai dizer que fugir, no versículo 18, da prostituição. Irmão, Paulo não fala. Isso eu acho fantástico. Olha para você ver como que são as coisas. Você sabe que quando fala do diabo, a Bíblia não manda a gente fugir. A Bíblia manda a gente resistir, oferecer resistência ao diabo. Você resiste, que é ele quem foge. Agora, quando a Bíblia vai falar de promiscuidade, de impureza sexual, a Bíblia não manda a gente resistir, a Bíblia manda a gente fugir. Foge. Ou seja, não se exponha. Por que não se exponha? Porque você é uma pessoa saudável. Você é um homem saudável, um menino saudável. Você é uma moça saudável, uma mulher saudável. Aliás, se você não se sentir atraído pelo sexo oposto, então alguma coisa está errada. Então você não está saudável. Alguma coisa está errada. Porque o saudável é você se sentir mesmo. Portanto, fuja. Fuja. Depois que casar, irmão, aí não precisa mais fugir. Ao invés de fugir, fica se achando. Mas tá bom, vamos voltar aqui para o texto aqui, que não é o caso. Aí ele vai terminar aqui no versículo 19: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A palavra aqui para templo, Paulo vai trazer essa palavra para templo aqui, a mesma palavra para santuário, ou para o santo do santo. O que acontece? Na tenda, ou no antigo templo, no templo de Salomão, havia um espaço chamado santuário, ou santíssimo, lugar santíssimo, ou santo do santo, que era onde a arca do concerto estava, a arca da aliança. E a arca da aliança representava o próprio Deus. O que Paulo está dizendo agora é que Deus não está mais num lugar geográfico ou numa construção física. Deus está no seu corpo. O seu corpo hoje é o lugar santíssimo, ou o santo do santo, ou o santuário. É no seu corpo que Deus habita, amém, queridos? Então hoje Deus habita onde? Fala em mim. Então há uma finalidade gloriosa para o seu corpo. Cuide desse corpo, entregue esse corpo a Cristo. Não entregue as paixões da carne. Para tudo nessa vida há um tempo determinado por Deus. Você moça, você rapaz que está aqui, sabe o que você vai fazer? Aproveita esse corpo saudável que Deus te deu para praticar esporte. Aproveita esse corpo saudável, essa mente saudável que Deus te deu para estudar. Aproveita esse corpo, porque hoje Deus, os braços e as pernas e a boca que Deus tem são os meus e os seus. Aproveite esse corpo para evangelizar, para propagar o amor de Deus. Aproveite. Essa é a finalidade gloriosa que Deus tem para o meu e para o seu corpo. Amém? Vamos orar, queridos? Eu tinha que falar um pouquinho mais, mas o tempo não nos permite. Depois a gente continua falando do corpo, em outra ocasião. Querido Deus, querido Pai, nós te adoramos, te bendizemos, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O teu Espírito habita em nós. E então, Pai, nós queremos te apresentar o nosso corpo a ti.
Nós queremos te apresentar o nosso corpo como um instrumento agradável ao Senhor, na propagação da tua obra, na execução da tua obra, na propagação do teu evangelho. Que o Senhor venha nos usar, Deus, poderosa e abundantemente, dá-nos força, dá-nos maturidade, dá-nos temor do Senhor para fugir da prostituição, como a tua palavra nos aconselha, para fugir da imoralidade, para fugir da impureza, não entregar os nossos corpos às paixões carnais que desagrada ao Senhor, mas entregar o nosso corpo a Ti, que é o dono dele, porque, como a Tua palavra diz, o nosso corpo foi comprado por um preço alto, nosso corpo custou o sangue do Cordeiro lá na cruz do Calvário. Então dá-nos força, dá-nos graça de andarmos diligentemente nos Teus caminhos e na Tua palavra, agradando ao Senhor, fazendo a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Graça e paz. Se esse aplauso é para o Senhor, vamos dar com mais vida? Sair um pouco do foco. Nesse momento, nós vamos ter um momento de, assim, tem o Jairo, convidado, que é um amigo da Doriana de anos, né? Quero convidá-lo para dar uma sentada aqui do nosso lado. Ele é um personal trainer. O pastor Júnior falou sobre o nosso corpo espiritual, sobre nós entregarmos, sobre nós cuidarmos do nosso corpo espiritual. E a Doriana falou assim, vamos fazer uma parceria entre o pastor Júnior e o Jairo. Eu conversei com ele topou. Então, algo novo, né? Que nós temos que falar de duas situações, se o pastor Júnior também quiser sentar aqui para depois interagir sobre, o senhor pode ir lá fazer o que o senhor, aqui nós estamos ao vivo, é válido. Então, pessoal, nós tivemos um momento agora com a palavra, com o pastor Júnior, um momento de espiritual. Eu creio que também o Jairo vai trazer também para essa parte. Eu vou deixar um pouco ele à vontade para se apresentar e também aprendermos, né? Que nós estamos aqui para aprendermos, nós estamos aqui para ser instruídos, não só cuidar do corpo espiritual, mas também do nosso corpo físico, que é importante, porque não tem como prosseguir uma vida eterna, uma vida saudável, se não se cuidarmos. Vou deixar aqui a palavra com ele. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus pela vida dele. Obrigado. Graça e paz. Se eu estiver falando muito alto, alguém faz um sinal aí na frente. Não sei, pode trazer, por favor. Eu não vou ficar aqui sozinho, né? O pastor vai vir para cá já, para me fazer companhia. Bom, eu vou tentar ser breve. É um assunto, quando nós falamos de corpo, e o pastor Júnior trouxe muito bem, o corpo espiritual, o corpo que Deus deseja, o corpo que Jesus deseja, e o corpo físico, esse que você está interessado em saber nessa noite, ele é também bem complexo, e eu gostaria de ter muitas horas aqui para falar para vocês acerca disso. Gostaria de tirar todas as dúvidas, abrir um canal de perguntas, porque eu sei que existe uma infinidade de dúvidas sobre o que eu posso fazer, o que eu não posso, como eu posso chegar lá, né? Quando eu falei com a Doriana e aceitei o convite, eu até perguntei se era apenas instruções técnicas de um profissional de educação física, ou se eu poderia também usar o evangelho para ilustrar algo. E eu quero dizer para vocês que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo físico. Se você acredita nessas cadeiras, eu vou dizer para você que tem algo espiritual muito maior acontecendo nesse momento, que é muito mais importante, coisas que a gente toca todos os dias. Bom, eu vou tentar ser rápido. Eu preparei aqui um material bem bacana, né? E se for permitido, no final eu quero deixar aberto também para algumas perguntas. Bom, eu me chamo Jairo, sou professor de educação física há 12 anos, nasci em Guajará-Mirim, fui vizinho da Doriana ali por um bom tempo, né? Eu morava em um lado da rua, ela morava no outro lado. Nós somos de famílias diferentes, porém todo mundo ali se ama muito, se gosta muito. Eu tenho um apreço muito grande pela família dela, pelo irmão dela, pelo qual eu tive prazer em conviver muito tempo.
eu tenho 36 anos, sou casado, pai de uma criança, a Karen, de 1 ano e 9 meses. Minha esposa estava aqui, precisou sair por causa do bebê. Nesse período a gente não tem ficado longe dela, e hoje ela já sentiu falta, então ela requereu a mãe dela, ela foi lá. Isso vai acontecer com vocês também, não tenham pressa, tá? Não tenham pressa. Então, eu conheci rapidamente a minha história, eu conheci Jesus Cristo através da Débora. Nós estudávamos juntos em meados ali de 2001, muitos de vocês não haviam nascido ainda, então eu me interessei por ela na escola, e ela falou assim: se você se interessar por mim, você tem que se interessar pelo Deus que eu sirvo. E por causa disso eu fui visitar a igreja, e aí Deus já havia, um plano na minha vida, e de lá para cá, de 2001, nós estamos aí nessa caminhada, no Evangelho. Então eu me tornei professor de Educação Física no ano de 2018, e venho até hoje, desde 2010, caminhando aí esse tempo todo, com o pastor Fábio, da Igreja As Nações, pelo qual estou lá com ele desde 2010, eu vim de outra congregação, transferido, e aquela igreja me acolheu, e nós estamos lá até hoje, graças a Deus, e vamos continuar lá até que o Senhor venha, ou até que o Senhor me designe para ir para outro lugar. Sou servo de Cristo, e por acaso trabalho como professor de Educação Física, tá? Hoje eu não trabalho mais para academias, para escolas, eu deixei a escola, eu deixei a academia convencional, essas que vocês passam por aí, têm o desejo já de frequentar. Eu trabalho hoje no empreendimento que eu mesmo criei, tá? Então no final, eu quero deixar meus canais de comunicação, minha rede social, você pode acessar lá e fazer a pergunta que você quiser acerca da atividade física, que eu teria o maior prazer sempre em instruir você. Amém ou não? Amém? Está todo mundo bem aí, gente? Bom, não sei se o pastor Júnior vai vir para cá, não vai ser uma pregação isso aqui, mas eu vou trazer uma conotação espiritual, sabe, pastor? Trazer uma conotação espiritual aqui, citar algumas coisas, para dar veracidade, porque eu falei, não sei se o senhor ouviu, mas eu falei que o mundo espiritual, ele é mais verdade do que o mundo material. Muitas coisas estão acontecendo simultaneamente aqui, e por acaso nós estamos aqui só de passagem. É importante você fazer a vontade do Senhor. Mas vamos lá, eu não sei se aqui tem dos mais velhos, não sei se alguém tem alguma área da saúde, se é professor de educação física, ou se é nutricionista, ou se é mesmo até médico, tá? Mas nós vamos falar sobre o corpo humano. Entender o corpo humano, esse sistema aqui que está em pé, entender ele é o primeiro passo para você alcançar algo, para você ter uma conclusão de algo que você espera desse corpo, Porém, eu quero iniciar um texto aqui com vocês, é só a critério de leitura, que mais tarde ele vai fazer muito sentido. A palavra de Deus diz, você não precisa nem abrir, Marcos, e também tem essa passagem em Mateus, diz assim, e disse-lhes, quem disse foi o próprio Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando o Senhor fala ide, Ele está provocando em você um ato que Deus criou lá atrás, que foi a habilidade de você andar. Logo, aquele que não anda tem um pouco de dificuldade de concluir essa palavra aqui, porque quando eu tenho limitações para ir, para usar o meu corpo em ir, você concorda comigo que você já não consegue mais realizar a vontade de Deus como Deus deseja. É claro, fatalidades acontecem, situações acontecem, que alguém, por exemplo, nasce, ou por causa de algum motivo relacionado a um acidente, ele acaba ficando paralítico, ou cadeira de roda. Um cadeirante de roda na nossa cidade, ele tem muita dificuldade, porque não se tem boas calçadas, não se tem passarelas, não se tem políticas públicas para ajudar esse cadeirante. Por isso é tão difícil também de encontrar essas pessoas nas igrejas. Essas pessoas geralmente estão confinadas em casa, ali coberto daquele problema, preso àquele problema, e logo essa pessoa não consegue cumprir
essa palavra, ide, ou seja, né, usar a ilustração aqui, pastor, não precisa fazer isso, mas é como se eu falasse, pastor, se levanta e vai lá pregar o evangelho. Se ele não tem condição de se levantar para ir, logo a palavra de Deus não se conclui. E ele só se levanta porque ele tem um corpo sistematizado, projetado por Deus perfeito, que ele levanta e anda. Mas se o pastor também não tiver cuidados com esse corpo, e eu pedir para ele, pastor, levanta e anda rápido, ele vai ter um pouco de dificuldade. E ele vai chegar lá meio cansado. E vários textos bíblicos dizem assim, ó, quando uma pessoa te chamar para andar 1 milha, anda com ela quantas? 2, ou seja, tem gente que se você pedir para dar uma corridinha com ela, ela não corre, ela está cansada, ela está incapaz, porque você não tem cuidado desse corpo devidamente. Amém ou não? Está conseguindo me entender aqui onde eu quero chegar? O corpo espiritual, ele é alimentado através da palavra, do jejum, da oração, da dedicação a Deus. Mas não se faz esse trabalho deitado numa rede, deitado numa cama. É necessário que você tenha cuidados com o corpo físico, porque senão, quando alguém chamar vocês para andar 1 milha, você não vai conseguir andar 2. E se eu pedir para você pregar o evangelho, por exemplo, lá no Candeias, e dizer que você tem que ir até lá de bicicleta, você vai falar, não consigo, eu me canso, eu nunca vou chegar lá de bicicleta. Mas a Bíblia diz, ide por todo o mundo, e eu só estou pedindo para tu ir ali no Candeias. Então entende que se você não for ativo, se você não cuidar bem do seu corpo, o primeiro impedimento, além de você não ter saúde, não ter qualidade de vida, é não executar a obra de Deus devidamente. E a palavra de Deus diz, primeiro a minha vontade, a minha justiça, e depois as outras coisas eu te acrescento, não se preocupa. Nós que mudamos essa ordem, primeiro nós queremos algumas coisas, depois queremos fazer a vontade de Deus. Então, o corpo humano é formado por milhões de células. Essas células formam todo um organismo. Nós temos órgãos vitais, nós temos músculos, nós temos esqueletos, tudo isso tem uma função. O corpo humano, por exemplo, a critério de conhecimento, você estuda lá na biologia, na escola, na ciência, que o corpo humano é formado entre 60% a 80% de água. Então anote aí no seu celular, no seu caderno, beba água, gente, bastante até, não tem problema. Deus criou um dispositivo que você bebe bastante água, consome a água necessária e o resto vai ser expelido, não se preocupa. Então beba bastante água, a água é saudável, e daqui a pouco eu vou lembrar da água para você, você vai ficar ligado aí e você vai entender por que eu estou falando de água. Em repouso, quando você está dormindo, assistindo TV, ou se você passar o dia inteiro deitado, o seu corpo consegue, nas mulheres, consumir 1.200 a 1.400 calorias. Eu sei que isso aqui é uma informação muito complexa, muitos de vocês não vão entender. O homem, por ter um sistema um pouco mais acelerado, consegue consumir um pouquinho mais, entre 1.800 a 2.000. Mas quer ver uma curiosidade? Nós temos um padrão de alimentação baseado em mais ou menos 3.000 calorias dia. Então, se Deus me criou e disse, se tu ficar parado, tu vai consumir, no máximo, mulheres, no máximo 1.400, e o pastor vai usar essa energia que Deus projetou nele, ele só vai consumir 1.800 a 2.000 estourando, vivendo naturalmente. Só que a conta não bate, e é aí que você precisa me entender nessa noite. A conta não bate quando eu só consigo gastar 2.000, mas eu consumo 3.000. Então todo dia eu tenho uma reserva de 1.000. É claro, eu estou arredondando, pode ser até mais ou pode ser até menos. Então, quando você começa a ter reservas, quando você começa a guardar, aí acontece as situações indesejadas, o aumento do peso. Por sua vez,
Aquela pessoa que também tem uma magreza a mais, é uma pessoa, é claro, eu estou falando aqui de um assunto que pode estar ligado a uma patologia, uma doença, mas eu não estou falando nesse aspecto profundo de julgar ou a magreza ou o ganho de peso baseado em uma doença. Eu estou dizendo que cientificamente já veio projetado por Deus isso aqui. E aí você começa a guardar. E as pessoas que são magras, elas não começam a abastecer. Então gasta-se 2.000, 1.800 e ela não repõe isso. Come pouco demais, né? Ao invés de comer uma refeição boa, gosta mais daquele alimento que engana, né? Que faz passar sua fome. E tudo isso tem reflexos positivos ou negativos, tá? Então, o corpo humano, ele funciona dessa maneira. Sistema, que é o corpo humano inteiro, controlado por um cérebro, que dita as ordens do coração, do pulmão, do fígado, dos rins, do sistema esquelético. Por sua vez, o alimento que você come e a água que você bebe é o combustível para fazer essa máquina funcionar. Aí eu já vou deixar uma pergunta, não sei se vai ser complexa, mas um carro a gasolina não roda, não pode ser abastecido com óleo diesel, não é o combustível apropriado. Se você pega um carro a gasolina, né, e coloca combustível ou um combustível que não é apropriado, você vai danificar. Agora, você é um carro, você tem colocado combustíveis aí. Quais são esses combustíveis que você tem colocado? Tem te prejudicado? Então é preciso começar a trazer uma consciência que o corpo que o pastor falou, que é aquele corpo que o Senhor vai deixar e vai levar a alma, e você vai ganhar um corpo santificado, um corpo melhor na glória. Só que o tempo que você vai passar na terra vai definir se você nesse corpo vai viver bem ou vai viver ruim. O combustível que eu coloco, né, ele vai definir se eu vou ter uma vida boa ou uma vida ruim. Então é necessário ter esse primeiro entendimento. Mas a maioria de vocês deve pensar: o que eu faço agora para resolver todos esses problemas ou colocar-me no trilho, no eixo? E aí nós vamos falar de duas coisas e entender a diferença delas: o que é atividade física e o que é exercício físico. De uma maneira muito simples, atividade física é o que fez você sair da sua casa e chegar até aqui. Alguns vieram caminhando, outros vieram de bicicleta, outros vieram de condução pública, outros vieram de condução particular, de carona. Atividade física é o que tu fez hoje no dia a dia. Tu andou dentro da tua casa, você fez uma faxina, lavou uma roupa, lavou uma louça, cuidou de uma criança. São atividades físicas cotidianas. Tudo aquilo que você faz que não tem uma ordem, que não tem uma sequência, um planejamento, que não tem um começo, um meio e um fim, é apenas atividade física. E geralmente as atividades físicas não proporcionam grandes resultados. Por exemplo, é cansativo limpar uma casa? Bastante. Mas nem todo dia você dá uma faxina geral numa casa. Tem dia que você só dá uma varridinha. Tem dia que você obriga a passar um pano. E depois você vai chegar um dia que você vai ter que dar uma faxina mesmo, jogar água no chão, sair esfregando tudo. Mas se você fizesse todos os dias a mesma coisa de uma maneira igual, deixaria de ser uma atividade física para ser um exercício, porque a grande diferença da atividade física de rotina para exercício é controle, objetivo, conclusão, periodização. Então a atividade física é o nosso cotidiano, é algo que você faz quando você vai no mercado fazer compras, amém? Até quando você vai jogar um futebol, ou um vôlei, ou fazer uma atividade física escolar, não pode ser considerado exercício no conceito, porque a atividade física você faz ali na escola uma vez por semana, talvez duas. Futebol, às vezes o menino joga uma vez por semana, eu jogo uma vez por semana futebol, minha mulher me libera para que eu vá lá jogar o futebol uma vez por semana com meus amigos. Se eu jogasse futebol todo dia,
aí eu seria, né, um praticante de exercício físico do futebol. Mas nesse exemplo eu sou um praticante de atividade física de futebol, porque ela é esporádica, ela é uma vez por semana, ela não tem controle. Então a atividade física é isso, e por sua vez o exercício físico é o que eu faço assim, quando eu pego o camarada lá na academia e falo: olha, a partir de hoje, todos os dias tu corre 1 quilômetro. Ah, mas em que condições climáticas? Não importa, não interessa. Está chovendo, corre. Está frio, corre. Né? Está muito sol quente, corre. Que horas? 6 da manhã. Não posso correr às 7, não. Todo dia, 6 da manhã, você vai correr. Viu a diferença? Tem dia que você limpa a sua casa de manhã, de tarde, à noite, a hora que dá, certo? Você sempre limpa a casa no mesmo horário, do mesmo jeito, espreme o pano da mesma maneira. Não, mas aí, se o pastor for lá na academia comigo, todo dia eu vou mandar ele fazer 10 flexões de braço. Dolorido ou não, cansado ou não, estressado ou não do trabalho, com fome ou não, ele vai fazer, porque exercício físico tem ordem, exercício físico tem rotina, exercício físico não negocia se eu estou bem ou não, eu simplesmente tenho que fazer. Então, o primeiro conceito que se tem de atividade física e exercício físico é que não importa se eu quero ou não fazer, eu tenho que fazer. Para alcançar a plenitude de Cristo, dá só para mim ficar indo todos os dias no culto, sentar um pouco atrás e ficar no meu celular, pastor? A plenitude de Cristo? Não dá. Você tem que jejuar, você tem que meditar nessa palavra dia e noite, como as escrituras recomendam. Você precisa orar, você precisa levar o evangelho, você precisa proteger o órfão, a viúva, uma série de coisas. Você precisa expulsar os demônios, você precisa, né? Então, para alcançar a plenitude de Cristo, você tem que fazer um monte de coisa, e muitas delas você não está com vontade, mas você tem que fazer. Porque o cristão mesmo é aquele que reconhece, que fala assim: eu não estou com vontade de orar, eu estou com muito sono, mas eu vou orar aqui. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu vou meditar nela assim mesmo. Então, ler a Bíblia é um exercício, não uma atividade. Você precisa ler a Bíblia todos os dias, não interessa se você está com vontade ou não, porque a Bíblia não é atividade que você faz de vez em quando. Amém ou não? Eu vim aqui para falar algumas verdades também. Então a gente acabou de entender o que é atividade física e o que é exercício físico. Deixa eu correr. Quais são os benefícios do exercício? Porque a atividade, eu já falei, que traz pouco benefício. Ninguém consegue emagrecer de uma maneira satisfatória, por exemplo, limpando o seu quintal. Senão, estava todo mundo magrinho, estava todo mundo bem. Né? Não dá para, por exemplo, eu que a minha profissão é muito perigosa, porque eu cuido de muita gente e não tenho muito tempo às vezes de me cuidar. Então, às vezes a minha profissão, ela é uma atividade, não um exercício. Então eu tenho que reservar um tempo para mim, eu coloco uma roupa de aluno e vou lá fazer também a minha prática. E eu sou tão honesto com a minha profissão e tão responsável, que se eu estiver num outro horário, eu posso ser o profissional que eu sou, eu me submeto ao profissional que está no horário. Se ele designar para mim, mesmo que esteja abaixo dos meus conhecimentos técnicos e experiência profissional de 12 anos, eu me submeto, porque também a Bíblia ensina você a se submeter à autoridade. E quem é o professor naquela hora? É ele. Eu não estou com a roupa de aluno, acabei de dizer isso, eu boto uma roupa de aluno e vou fazer. Então a autoridade é aquele professor. Eu posso não gostar, quando ele falar para mim: Jário, faz tal coisa, e eu, sim senhor, né? Então, você também obedecer faz parte do corpo, né? E a obediência precede a bênção, gente, vocês não têm noção. Filhos, já fica essa dica aí, obediência precede a bênção. Quer ser abençoado? Né? Começa aí a obedecer, mesmo que papai e mamãe estejam errados na sua avaliação, tá bom? Mas você não estar aí para avaliar a conduta do seu pai. Então eu sou muito direto. Então você precisa baixar sua bola e obedecer, seja ele qual for, seja ele
a condição que for. Então vamos falar de exercícios físicos. Exercícios físicos, quais são os benefícios, né, dos exercícios? Bom, combate o aumento do peso, e automaticamente também o exercício físico promove o ganho do peso, aquele peso que você gosta, né? Aquele músculo, aquela coisa legal, estética. Melhora a autoestima, promove aquela sensação de bem-estar, principalmente para as meninas que estão aqui, as mulheres. Qual que é essa autoestima e a sensação do bem-estar? Quem não gosta de ir lá na loja, comprar uma roupa e ela cair perfeitamente? Você se sentir bem vestido ali, sem precisar fazer nenhum ajuste, né? Então, a atividade física, ela leva você a ter essa satisfação, leva você a ter essa autoestima. E claro, quem vive estressado, quem vive deprimido, quem vive cansado, a atividade física proporciona o relaxamento, o prazer, porque secreta hormônios do bem, né? Hormônios que vão fazer bem para a sua saúde. Ele melhora também os desempenhos no estudo. Existem muitos estudos científicos trazendo essa realidade, que a atividade física, por secretar hormônios que controlam o corpo humano, que controlam o seu cérebro, a sua capacidade de aprender, de ser inteligente é maior. Eu vou mostrar isso na Bíblia já já. Amém? Então, fortalece os ossos e as articulações, melhora a sua força, a sua resistência muscular, melhora a sua postura, diminui dor consequente do dia a dia. Por exemplo, eu tenho muitas dores consequentes do dia a dia, porque pego muito peso junto com as pessoas, ando demais, faço muitas coisas. Então, quando eu faço atividade física, é para fortalecer esse corpo físico para prestar um serviço, né? E com isso também eu tenho um pouco mais de condição física, até para chegar no fim do dia, que nem um dia como hoje, sábado, eu trabalhei, acordei 6 da manhã, dei várias aulas, dei aula à tarde, e estou muito bem aqui agora falando para vocês acerca disso. É porque tenho feito atividade física, tenho me alimentado bem, o Senhor tem me dado vigor por causa disso. Diminui doenças, diminui problemas cardíacos, respiratórios, melhora a aparência da pele, aumenta a massa muscular, regula o sono. São inúmeros os benefícios que os exercícios físicos vão trazer. E claro, como eu acabei de falar, o bem-estar. Tanto os rapazes sonham com um bração forte, né? Tem essa questão da autoestima. As meninas também sonham com aquela perna mais definida, aquele quadril mais arredondado, mais bem desenhado. Não há problema em querer parecer bem, querer estar bem com esse corpo que vai servir Cristo. Você não pode pegar o corpo que você devia servir Cristo e se render às paixões que o pastor já falou aqui, principalmente as obras da carne, lá previstas, escritas lá em Gálatas, né? Ora, as obras da carne são, aí fala várias lá, né? Não preciso nem pregar sobre isso. Mas o exercício físico, a atividade física, de nada importa se a alimentação não for condizente com aquele objetivo que você quer chegar. Se você quer emagrecer, não dá para emagrecer se você tiver um estilo de alimentação desordenado. E eu poderia aqui trazer um dia uma temática só sobre alimentação, para você entender um pouco mais. Só que a Bíblia, ela traz uma ilustração boa demais sobre a alimentação, que nós vamos conferir já já, né? Então, um corpo mal nutrido, sedentário, ele acarreta problemas com a sua saúde e também com a sua estética. Um corpo que se alimenta bem provoca o contrário, ele provoca já as melhorias tanto na saúde quanto na estética e na aparência atlética. Eu costumo dizer que se eu tirar a barba, eu pareço bem mais jovem do que sou, mas conheço caras da minha idade, homens da minha idade, que aparentam, né, uma idade muito superior à sua. Por quê? Por causa dos cuidados físicos e alimentares que a pessoa tem, e outros cuidados, como o sono, o repouso, né? Então, você tem que, primeiro de tudo, entender, se você quer ser bonitão para servir o Senhor,
você precisa se cuidar. Você precisa, né, fazer por onde. Eu gosto muito de pizza, muito de sanduíche. Não sou muito chegado no doce, mas eu gosto muito de outras coisas salgadas. Mas eu faço um processo aonde, se eu comer uma pizza ou alguns pedaços de pizza, eu vou consumir toda aquela energia, vou gastar toda aquela energia que aquela pizza me proporcionou. Entende que não é proibido você comer um pedaço de pizza, não é proibido sair do culto comer um cachorro quente. O que você não pode, enquanto jovem adolescente, é no outro dia acordar às 10 horas da manhã, sua mãe reclamando que você já devia estar lavando a louça. Ou os rapazes, né, que se tem, resolve esse problema amanhã. Se na sua casa o quintal está cheio de mato, a planta precisa ser podada, o cachorro precisa de banho, e você não resolveu isso, resolva amanhã. Amém ou não? Tá? Eu sei que é domingão, amanhã, acorde cedo, tá? Acorde cedo, aproveite o dia, faça todas essas coisas. Tenho certeza que quando você pedir aquele dinheirinho do papai lá, aquele presente, ele vai lembrar do que você fez e ele vai poder te ajudar. Então fica ligado. Mas se você tem uma Bíblia aí na mão, abre em Daniel capítulo 1. Abre aí, por favor. Vamos entender aqui e relembrar algumas coisas que eu acabei de falar. Eu quero correr. Me fala aí, tá? Se eu já estiver passando do horário, que eu tento ser rápido. Daniel capítulo 1, nós vamos ler o verso de 3 a 5. Eu vou fazer a leitura aqui, você acompanha aí. Eu vou começar isso, do 3 ao 5. Daniel capítulo 1, versículo de 3 ao 5. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico. Eu já podia abrir só um parêntese aí e falar só sobre isso. Por que teria que ser jovem sem defeito físico, ou o que seria jovem com defeito físico? Será que o rei queria gente magra demais, ou gente acima demais do peso? Ou ele não queria que alguém não tivesse um braço, não tivesse uma perna, que fosse perfeito? A Bíblia não relata isso, mas nós podemos nos questionar. O que seria jovem sem defeito físico? Podemos nos questionar. De boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Versículo 5. O rei designou-lhes uma porção diária, isso já é o rei, separou aqueles jovens e o rei fez isso. Designou uma porção diária da comida e do vinho da sua própria mesa, e eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Ou seja, vai passar 3 anos sendo treinado para poder servir o rei, e tinha que ter todas essas qualidades aqui. Vou ler os 6 também. Entre eles estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 3, Ananias, Misael e Azarias, mais tarde eles trocaram de nome: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Já é outra história, tá? Nessa história aqui vamos focar só em Daniel. E aí, o que aconteceu? Disse Daniel lá no versículo 11, avança lá. Daniel já estava lá, já tinha sido recrutado, estava lá. O rei falou: vou dar para eles todas as minhas comidas. Essa aqui é a versão NVI. Se você tiver Almeida ou a King James, pode dizer os manjares, né? A comida, as iguarias. Então o rei falou: dê para esses jovens durante 3 anos a minha comida, enche o bucho deles, dá vinho também, treina eles, ou seja, trata bem eles, para que eles me sirvam daqui 3 anos. Porém, Daniel, sabendo como funcionam as coisas, disse assim, Então disse Daniel ao homem que era chefe dos oficiais e era encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias:
peço-lhes que façam uma experiência com o seu servo, esses 4, durante 10 dias, nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Daniel não pediu refrigerante, não pediu a bebida fermentada, nem tampouco ficou interessado no sanduíche, na pizza. Ele também não queria se contaminar com as coisas do rei, amém? Também tem esse lado da administração, mas Daniel sabia que poderia se alimentar melhor e poderia se destacar, e foi isso que aconteceu. E aí Daniel disse mais: depois comparem a nossa aparência com as dos jovens que comeram a comida do rei, tá? E trate os servos de acordo com o que você concluir. Aí dá continuidade, 14 e 15 agora. Ele concordou, isso, aquele chefe concordou e fez a experiência durante os 10 dias. Passados os 10 dias, eles são Daniel e aquelas pessoas, pareciam mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei e todas as suas iguarias. Então, o que Deus pode nos ensinar hoje através dessa palavra? E ela tem outras conotações também. É possível pegar esse mesmo texto e pregar com outras conotações, outros sentidos, para trazer uma realidade. Hoje a realidade que eu quero trazer é que você se alimentando bem, tendo um bom estilo de vida, bebendo bastante água, você vai parecer melhor do que aquela pessoa que acha vantagem em se alimentar mal. Então as escrituras, elas também podem, de uma maneira bem simplificada, ilustrar uma maneira que eu devo viver. E não é difícil, mas eu estou diante aqui de uma plateia muito jovem, que tenho certeza que alguns não gostam da cebola que a mamãe coloca, do tomate, da verdura, não gosta de algumas outras coisas, não gosta de uma carnezinha com quiabo, né? Porque nós estamos muito habituados a comer outras coisas que são saborosas, mas que nos levam para problemas. E eu não estou dizendo hoje para você que você está errado, não, você pode continuar dessa maneira, porque a Bíblia também traz uma ilustração sobre livre-arbítrio. Você também é responsável pelas suas escolhas, mas o texto, você não pode chegar lá na frente e dizer: não me avisaram que eu não podia me alimentar bem, não me avisaram. A Bíblia já te avisou. Eu estive aqui hoje te avisando que você precisa, a partir de hoje, fazer uma alimentação mais saudável, beber bastante água. Então, o que tem levado as pessoas a ficarem doentes e sedentárias e até viver pouco é o sedentarismo, é a má alimentação, porque através disso a gente sabe que você adquire vários problemas, inclusive de saúde. Mas eu vou dar um outro exemplo bíblico agora, tá? Daquilo que a gente tem negligenciado. E tudo é uma questão, tá, de você se prevenir antes de deixar acontecer. Tem uma passagem que diz lá em Deuteronômio, não precisa abrir, né, se você quiser ler, Deuteronômio 22, versículo 8, diz assim: quando algum de vocês construir uma casa, faça um parapeito em volta do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa ou o derramamento de sangue de alguém ter caído lá de cima. Ou seja, não basta construir uma casa, não basta construir um terraço, constrói também uma proteção, porque depois, se alguém subir lá e cair, você vai ser o culpado. O que o Senhor nos ensina com essa palavra? Que nós temos que ter prevenção, que também é a parte importante, e viver dentro desse corpo que o Senhor te deu, também é necessário uma série de prevenções, tá? E eu vou correr aqui. Então você já sabe, boa alimentação, vou acelerar, então você, boa alimentação, consumir bastante água, dormir bem e se prevenir. E prevenção é o quê? Aquilo que eu posso evitar, eu devo evitar. Aquilo que eu vou abrir mão provisoriamente, ou diminuir a incidência, que são comer as besteiras, também eu vou evitar, né? Agora, para finalizar aqui,
agora eu vou finalizar de verdade. Para finalizar, eu quero trazer o maior entendimento sobre alimentação que eu possa ter trazido nessa noite, e atividade física e exercício físico. A comida, ela tem na Bíblia um peso tão grande, mas tão grande, que o assunto comida foi responsável direto por três grandes situações na Bíblia. A primeira delas, você sabe muito bem, que lá no Jardim do Éden, a primeira queda do homem, o primeiro vacilo, foi por causa de comida. Porque lá, quando a gente lê o texto, Eva não oferece admiração por uma ave, por um animal. Ela é seduzida pela serpente por causa de uma comida. E ali houve o primeiro vacilo, a primeira queda. Um feito muito importante, mudou todo o sentido da humanidade até hoje. Um outro feito que aconteceu na Bíblia, que a Bíblia relata sobre comida. Quando Jesus foi tentado por Satanás, foi tentado primeiro como? Isso aí é a escola dominical. Fala. Sabe não? Comida, gente. Satanás colocou diante do Senhor e falou assim: está com fome? Transforma isso aqui em pão e come, mata a tua fome. Comida. Tentou pegar Deus por comida. Outro feito que aconteceu na Bíblia relacionado à comida: o povo estava aprisionado lá no Egito, sofrendo, aí foi liberto, foi para o deserto. Lá mesmo, na saída, durante os primeiros anos, quiseram voltar para o Egito por causa do que, gente? Comida, pastor. Estavam indo para a terra prometida, já tinha proteção, já tinha comida da parte de Deus, mas falaram que lá eles tinham comida, e eles aceitavam de volta o cárcere por causa da comida. E o nosso maior problema nos dias de hoje é comida. Ou você não come adequadamente, ou come demais, ou não come o que deveria comer, ou come aquilo que não deveria, né? Então vocês conseguem sair daqui nessa noite, tá? Conseguem sair daqui nessa noite com o entendimento de que a própria Bíblia diz que o preguiçoso o Senhor não gosta, aquela pessoa, tá? São vários ensinamentos que a Bíblia traz para você ter uma vida boa na terra, para, primeiro de tudo, pregar o Evangelho. Então quero sair daqui essa noite trazendo para vocês uma autorreflexão do que vocês têm feito até agora na vida de vocês, com apenas alguns 10 anos, 16 anos, 18 anos, 20 anos, alguns assim como eu, 36 anos, outros mais, outros menos. O que você fez até agora, você tem que reavaliar, ressignificar, para passar a fazer direito. E quem está apenas com seus 14, 15, 16 anos, você tem mais tempo que eu para fazer direito, para fazer certo, para poder fazer a vontade de Deus. É um conteúdo muito extenso, não sei se vai dar para abrir para perguntas, mas eu deixo meus canais de rede social, meu contato, vocês podem tirar a dúvida que você quiser, qual é a melhor atividade física, o que faz emagrecer mais, o que faz emagrecer menos, quais são os mitos. Verdade que eu posso tomar só shake que eu vou emagrecer, é verdade que se eu fizer o crossfit vai ser melhor que a academia. Você pode me perguntar o que você quiser, eu vou ter o maior prazer em responder você, porque essa é uma das minhas funções aqui na terra, e eu espero que eu tenha entregado para você, ao seu coração, que é vontade do Senhor, que você viva muitos anos aqui na terra, mas, como diz a palavra de Deus, que você morra em boa velhice, e não sofrendo, e não com problemas. Então você hoje pode tomar aqui, quem vai vir aqui pegar a palavra para finalizar? Então você pode, a partir de hoje, mudar a sua vida, mudar o contexto que você está inserido, tá? Para que você viva melhor, e mais que isso, que você faça
a vontade de Deus de uma maneira exemplar, assim como a Bíblia requer. Bem, eu quero agradecer a oportunidade de vocês. Fui muito rápido, o conteúdo é muito grande, mas, mais uma vez, peço perdão pela demora. Eu demoro mesmo, se eu for perguntar lá nas nações, lá quando eu vou ler uma palavra, eu demoro mesmo, né? Mas é porque tem muitas coisas a esclarecer. Então quero agradecer muito aqui o convite. Sou servo de vocês, estou à disposição sempre para falar do Senhor e também da minha profissão, que é uma profissão muito linda. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Aplausos ao Senhor. Amém. Na verdade, a gente vai ter um momento agora, um bate-papo, vai ser muito rápido. Eu gostaria de chamar os dois que estiveram aqui, o pastor Júnior e o Jairo, né, que esteve agora. A gente vai ter um bate-papo aqui, né? Vai ser rápido, que a gente já está encerrando. É porque, assim como nós temos pessoas que estão aqui hoje, né, podendo já cultuar presencialmente, nós também temos algumas pessoas que estão em casa, em isolamento, né? E essas pessoas estão com alguma dúvida e elas fizeram algumas perguntas, né? Sim. Então, tanto que para o pastor Júnior, que já falou do corpo, lado espiritual, né? O Jairo trouxe aqui um grande ensinamento também a respeito do corpo físico, mas também abrangendo o corpo espiritual. E tem algumas pessoas que estão em casa que também fizeram algumas perguntas, alguma dúvida, né? Se você que está aqui presencialmente e também quer fazer alguma pergunta para o Jairo e para o pastor Júnior, está aberto. Quem tem meu WhatsApp, é só mandar aqui, que eu já visualizo e já pergunto para eles aqui na hora. Mas assim, é bem dinâmico. É o que eu quero perguntar para vocês. Diante disso tudo, desse sistema de isolamento social, né? A gente teve um período que tivemos que ficar fora das academias. Você que é professor de educação física sabe. Tivemos que ficar fora do templo também, não podíamos congregar. Até que ponto, isso vai ser a pergunta para os dois, vocês vão falar o ponto de vista de vocês, até que ponto esse distanciamento, esse isolamento atrapalhou em quem praticava um exercício físico, uma atividade física no caso, e a pessoa que estava também ali iniciando na fé, né, e teve que de alguma forma ter que parar de congregar, de parar de ir à igreja, e não estava recebendo aquele alimento espiritual na congregação, numa célula, ou no caso do corpo físico, na atividade em academia. O primeiro para o Jairo, que já está no pique ali, depois o pastor Júnior fala a respeito do lado espiritual. Quando houve os decretos e a pandemia, houve o fechamento de academias e também a proibição da prática de atividade física em locais abertos, em praças, parques. É claro que as pessoas tiveram um prejuízo em rendimento, um prejuízo nas suas performances. Aquela pessoa que atividade física, exercício físico, não é só aquela estética, a beleza, mas também a saúde. Então muitas pessoas tratando pós-cirurgias, tratando distúrbios alimentares e precisava da atividade física como um dos recursos. Então a pandemia, com certeza, ela trouxe grandes prejuízos para essa parcela de pessoas que buscam a atividade física como saúde. E também quem usa a atividade física, os exercícios físicos para obtenção da estética, do prazer próprio, também teve prejuízos, porque perdeu o rendimento e logo, por consequência, não alcançou aqueles objetivos. Com isso, o confinamento das pessoas ativou muitos problemas psicológicos, inclusive depressões, muitas síndromes, muito medo, porque aquela menina, aquele rapaz de academia, que cultua o corpo, que adora o corpo, ela começou a ver o corpo dando aquela regredindo, aquela coisa toda, e ela começou a entrar em paranoia, distúrbios alimentares, porque ela estava mudando e não sabia até onde ia chegar. Então, aceitação, depressão, autoestima, tudo isso ficou muito abalado e muito confuso. Eu gostaria que o pastor Júnior falasse a respeito desse distanciamento que as pessoas tiveram que ficar fora dos templos, né, fora das reuniões, né, e qual foi a maior dificuldade que o senhor acha? Então, eu acho que há uma dificuldade
Oi, som. Se der para aumentar só um pouquinho o retorno. Eu acho que é uma dificuldade muito grande, principalmente para os novos na fé. Dificuldade muito grande nesse sentido. O fato de você congregar a fé, a convivência do outro com o outro. Porque na verdade, por causa a gente está brincar outro não pode, né? Nem pode. Oi, som. Oi. Olha a laranja, olha a laranja. Olha o caminhão da laranja. Então, tá bom, meu irmão, tá bom, tá ótimo. Para os novos na fé, eu penso que o prejuízo foi maior, foi muito grande. Quem está começando agora na fé, o fato de você não congregar, porque a fé tem uma questão afetiva. Quando a gente olha para Atos capítulo 2, a gente vai ver que a igreja, ela foi fundamentada em 4 pilares. 2 pilares espirituais e 2 pilares comunitários, afetivos. Então, congregar, estar junto, o partir do pão, estar nas casas, estar junto, é parte também de exercitar a fé. Por outro lado, a gente que é uma igreja de célula, que trabalha essa questão da espiritualidade nas casas, agora a gente viu na prática, quem exercia ou não, como é que estava, porque os novos na fé dá para você entender, e eu percebi isso, por exemplo, na minha célula, pessoas que eu estava evangelizando, pessoas que eram nossos amigos, de infância e adolescência que estava afastado dos caminhos do Senhor, e nós estávamos agora trazendo de volta. Houve um prejuízo nesse trabalho muito grande. Agora a pessoa que já está na fé, na caminhada, que está na presença de Deus, não pôde congregar, mas ela teve que aprender a se redesenhar, a exercer a espiritualidade no lar, em casa, orar em casa, ler a Bíblia em casa, chamar a família ali de vez em quando, cantar um louvor junto em casa. Mas no geral, e principalmente para os novos na fé, eu acho que o prejuízo foi muito grande, muito grande. Entendi. A respeito do retrocesso, né, que o Jairo estava falando, você estava numa pegada ali, você estava, por exemplo, o cara estava fazendo caminhada todos os dias, corria 5 km, 6 km por dia, aí de repente parou, há um retrocesso, né? Você ficou 40 dias, por exemplo, sem correr, e aí você teve aquele retrocesso. Quando você voltou a caminhar, você já sentiu aquele dificuldade. Poxa, o que você acha, Jairo, a respeito desse retrocesso? Qual que é a melhor forma? Você vai querer os primeiros dias, né? Pelo menos os primeiros dias. E depois eu também já queria passar para o pastor Júnior. Eu sei que nem ele falou a respeito dos novos convertidos, principalmente foram os mais prejudicados com essa paralisação toda espiritual, né? Também tem aquele retrocesso, aquela coisa, com medo também de voltar no meio de tudo isso. Quando você está, nós já estamos há mais de 180 dias, né, 170 dias nesse processo de decreto, pandemia. Quando você estava em um ritmo, seja ele qual for, da atividade física que você praticava, do exercício físico, a academia que você frequentava, você vinha em uma rotina e de repente algo chegou e acabou com aquela rotina, te freou, você passou longo tempo parado, respeitando, não tendo mais aquela rotina. A volta, ela é tão perigosa quanto a ida pela primeira vez, porque a ida pela primeira vez, um exemplo, se eu perguntar aqui, né, levantar a mão, quem nunca frequentou uma academia, aí a pessoa levanta a mão, fala assim, a sua ida para a academia, esse seu início, ele é um início onde você vai receber muitos valores, vai ser passado para você muitas informações. Agora, quem já está há anos ou há tempo praticando, quando para e quando volta, você mesmo já não tem mais aquela compreensão de que você tem que ir devagar, é isso que eu quero dizer. Você vai querer continuar do jeito que você estava 150 dias atrás. E por que eu disse que é tão perigoso? Porque nós, um corpo muito bem projetado por Deus, porém fraco, fragilizado. Articulações, elas têm um limite, nervos e tendões têm um limite, pulmão, coração tem um limite, né? Então, se você não respeita esse momento, essa individualidade, você pode, através da atividade física que era para ser prazerosa e benéfica, pode ser muito prejudicial e perigoso, né?
o que o senhor pode dizer nesse caso dos templos, né? Agora que a gente voltou, acho que amanhã vai ser o terceiro culto, né? Aqui na sede. E assim, a gente sente muita falta de muitas pessoas, né? Que não estão podendo congregar justamente por causa que ainda estão em isolamento ou fazem parte do grupo de risco, né? O que o senhor indicaria para essas pessoas? Não é difícil, Tá. não. Deixa eu só dar um exemplo em cima do que ele falou, que eu sou um exemplo. Durante essa parada na pandemia, eu engordei 12 quilos. Eu corria 55 quilômetros por semana, aí parei de correr durante 3 meses, engordei 12 quilos. Algumas semanas atrás eu voltei a correr, quis correr 11 quilômetros como corria antes, aí estourei o meu artelho, os artelhos no pé esquerdo, então não estou conseguindo correr mais, porque quis voltar na pegada que estava antes da pandemia, e aí eu me lasquei. Então, beleza, mas olha só, a gente tem medo, muitas pessoas estão com medo, não querem congregar, por tal, estão evitando, e eu entendo. Agora, se a gente tem medo de se envolver, de vir para a igreja, porque vai ter contato com muita gente, pode se contaminar, e eu acho que pode, eu não vou ser hipócrita de achar que não pode, eu só acho que os cuidados que nós temos aqui é um dos lugares que menos pode, ainda que pode, mas que menos pode. Agora você vai, por exemplo, em supermercado, você vai em farmácia, você vai em outros lugares, e aonde você tem um fluxo de pessoas maiores ainda, e por um tempo maior ainda, e você não vem para a igreja porque tem medo de se contaminar, então alguma coisa está errada nisso aí. Outra coisa, cultuar através das lives é bom, não tem problema, só que não é o suficiente, porque a comunhão dos santos, eu preciso estar na igreja para ser salvo? Eu não preciso estar na igreja para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu preciso estar na igreja. Martim Lutero dizia que a igreja não é o lugar que você vem para ser salvo, mas a igreja é a congregação dos salvos. Então, porque eu sou salvo, eu congrego junto com outros salvos, para alimentar a minha fé e para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ok? Ok. Só para finalizar, teve um jovem que perguntou assim, por exemplo, professor, não tenho tempo para fazer exercícios físicos todos os dias da semana, mas consigo fazer atividade física, dar uma corrida uma vez por semana. Ajuda? Faz alguma diferença? Faz. Sempre, qualquer manifestação de que você está parado e vai fazer algo, é melhor que zero. Então, para esse jovem que perguntou, a sua corrida, sim, ela vai trazer muitos benefícios, porque durante a corrida e pós a corrida, o dia da corrida e um dia após, existem muitas secreções hormonais, existem muita liberação de impureza, você acaba ficando bem, mas resultados significativos você não terá, porque é insuficiente apenas aquele um ato semanal. Ele é melhor que zero, mas para outras performances, para outros ganhos, outros objetivos, não vai conseguir grande coisa. Mas eu garanto para esse jovem que perguntou, e aqui para vocês, que da maneira que nós entendemos que tudo é espiritual, que nós estamos aqui por isso, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, meu jovem. Amém. Eu acredito que é da mesma maneira, às vezes, quando a gente fala, né? Eu sinto dificuldade de ler a Bíblia, quando começo a ler me dá sono, né? Mas aquele versículo que você